Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar de um tema que é meio confuso para a maioria das pessoas, que é o entendimento do que é a galera do C-Level, da diretoria das empresas e os acionistas, o conselho administrativo. Quem é que manda nessa porra, né? Vamos depois da vinheta. Bom, a maior parte das pessoas confundem muito o que é a diretoria e o que é o conselho administrativo e os acionistas, né? Vamos explicar detalhadamente e entender quem é que manda no final das contas, né? O que eu acho importante entender é que os diretores de uma empresa não necessariamente são sócios daquela empresa. Vejo muitos casos por aí que o próprio CEO da empresa, né, o diretor-geral da empresa, ele não é sócio da empresa. Ele é apenas um funcionário contratado. E aí, essa pessoa que está ali administrando a empresa, o papel dela é fazer com que as coisas funcionem. Faça as negociações e tudo mais. Mas efetivamente ela não tem o poder de porra nenhuma. Por quê? Porque o trabalho de um CEO que não tem controle acionário da empresa, ele é limitado pelos poderes que o conselho administrativo dá para ele poder exercer. Então perceba, quem manda numa empresa grande que tenha conselho administrativo é o conselho, são os acionistas, são os investidores. Então quando você for fazer uma análise de uma empresa para conhecer ou para investir, qualquer coisa do tipo, você tem que saber quem é que são os acionistas dessa empresa. Quem é que tem um percentual lá no contrato do CNPJ da empresa. Porque o diretor, o CEO da empresa, às vezes, ele é só um funcionário. Quando a gente está falando de uma empresa menor, que não tenha conselho administrativo, uma pequena empresa, uma microempresa, faz sentido, na maioria das vezes é assim, que o diretor-geral, o CEO da empresa, também é o sócio fundador. Por mais que no meu entendimento isso seja errado, se você está abrindo uma empresa, você ter ideia e montar a sua empresa, não te capacita para ser o gestor dessa empresa. Se a empresa começar a crescer, minha recomendação para você é que encontre uma pessoa de fato que entenda do business para poder tocar a empresa, porque você provavelmente não tem competência. Se você não tem competência, obviamente você vai cometer uma porrada de erro. Existe a possibilidade de você estudar, entender? Sim. Mas a probabilidade de você matar a sua empresa a curto, médio prazo é muito alto. Tanto que startups, de uma maneira geral, por exemplo, que tem muito essa configuração do fundador ser o CEO, 99% das startups vão pro saco nos primeiros 5 anos, justamente porque o fato de você ter a ideia não te capacita para ser administrador da empresa. Administrar uma empresa é uma coisa completamente diferente de você ter uma ideia técnica ou até mesmo saber operacionalizar aquela ideia ou ter trabalhado naquele setor. Você precisa de uma série de outros conhecimentos jurídicos, contábeis e por aí vai para poder tocar um negócio. Ok. Então, na prática, o que nós temos é o autolimpo das empresas, conselho administrativo, os acionistas. Se a empresa for uma empresa de capital aberto, podemos ter representantes dos acionistas, os sócios fundadores, talvez, ou alguma empresa que comprou, algum fundo que comprou. E aí você forma um conselho administrativo para tomar as decisões estratégicas do business. A partir desse posicionamento de estratégico, né, para onde que a empresa vai caminhar, a diretoria ela tem o papel de operacionalizar essas posições estratégicas. Diretor, na prática, quando você vai ver, é um cargo de confiança. O conselho confia naquelas pessoas que são diretoras. Então são pessoas que têm mais conhecimento, às vezes, né? Mais conhecimento, mais experiência. Então eles vão fazer a roda girar. Mas muitas vezes também
O diretor pode só simplesmente ser um cargo de indicação de alguém do conselho que está ali para estar monitorando alguma coisa e tal. E aí eu classifico a diretoria entre baixa staff e alta staff, né? Até engraçado essas terminologias. Mas o que seria essa baixa staff e alta staff? A alta staff é quem está mais próxima do conselho administrativo. A gente está falando do CEO, a gente está falando possivelmente do CFO, que é o diretor financeiro, talvez o diretor jurídico. Por que que essas diretorias elas estão mais próximas do conselho administrativo? Porque são os caras que vão aconselhar junto ao conselho, né? Conselho é para aconselhar, mas que vai ponderar questões financeiras, jurídicas e administrativas que são a base estrutural de qualquer empresa. Se você não tiver um bom financeiro, você quebra a sua empresa. Se você não tiver um bom jurídico, você pode sofrer uma série de problemas, processos e por aí vai. Em vários âmbitos, obviamente. E se você não tiver uma boa administração, você pode correr vários riscos de gastar mais dinheiro do que precisa, não dar lucro e por aí vai. Então, normalmente, nós temos o papel do CEO, do CFO e do diretor jurídico como a alta staff das empresas, com raríssimas exceções de ser diferente disso. E nós temos a diretoria de baixa staff, que eu chamo de diretoria operacional, que é o diretor de comunicação, diretor de RI, diretor comercial, diretor de tecnologia. Essa galera tá numa camada inferior, entre aspas, por mais que pareça que todo diretor tá na mesma, né, no mesmo nível, mas não, essa galera operacional normalmente não participam tão efetivamente assim de decisões estratégicas. Ou não tem tanta relevância assim para querer tomar decisões estratégicas. É muito difícil você ver, por exemplo, um diretor comercial que vai ter conhecimento estratégico suficiente para poder colaborar. Por mais que ele entenda do business, nem sempre o que o comercial quer tá alinhado com o que a diretoria quer. Por exemplo, às vezes os acionistas estão querendo vender a empresa e o diretor comercial está querendo vender mais para ganhar mais comissão. Então tem um desalinhamento, porque o diretor comercial trabalha para gerar mais vendas e aí ele ganha comissão para isso. Normalmente, todo diretor comercial ganha uma comissão por aumentar as vendas, mas às vezes não é isso que a empresa quer. Então esse desalinhamento, como ele acontece com uma certa frequência com o setor de tecnologia, com o diretor de tecnologia, com o diretor de comunicação, de BI, por aí vai, essa galera é uma diretoria operacional que é um pouco menos forte dentro desse ecossistema. Então, de novo, recapitulando para todo mundo entender isso de uma forma mais clara. Quem manda na porra toda é o conselho administrativo, é quem tem o maior percentual da empresa, normalmente é um conselho. Depois vem aí a diretoria da alta staff ali, o CEO, o CFO, por aí vai. Depois a gente tem os outros diretores. Muito raro encontrar uma estrutura muito diferente disso. É muito raro. Então, na prática, galera, quando você está falando com um diretor, você está falando com um funcionário, na maioria das vezes. A maior parte das empresas que você pegar aí, vai ter lá. Se eu juntar todos os diretores, às vezes eles vão ter 1%, 2% da empresa. E por que isso? Porque na prática, quem tem a responsabilidade financeira com relação àquela empresa não são os diretores. É os acionistas que estão no contrato social. Portanto, não faz sentido nenhum porquê que um grupo de diretores teria ações relevantes dentro daquela corporação. Obviamente que tem exceções? Tem. Às vezes você tem um puta diretor comercial que é essencial para a operação, e aí o cara vira sócio, né, compra ações, por aí vai.
Mas é muito raro disso acontecer. Normalmente, diretores de baixo staff são funcionários. São funcionários de cargo de responsabilidade, de confiança, blá 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 blá. Mas nada te difere de um funcionário como qualquer outro. Pode ser demitido, pode ter problema e por aí vai, né? Não é um semideus. Temos que parar com esse negócio de endeusar a diretoria, ter medo de falar as coisas, independente do cargo que você ocupa. Às vezes o que essa diretoria está querendo é justamente o contraditório. Várias vezes eu dei consultoria ou participei de estudos estratégicos que normalmente eu sou chamado para quê? Para ser o contraditório ali dentro. Para justamente apontar os erros da operação que os próprios diretores da operação não estão vendo. Porque normalmente quando você está muito imerso dentro de um business, cria uma certa miopia. Então quando vem alguém externo, um consultor externo, ele começa a apontar erros que às vezes a própria equipe não está vendo ou está negligenciando. Então eu vou lá para dar uma consultoria para evidenciar justamente o que está sendo negligenciado ou o que está sendo esquecido. E é por isso que eu sou chamado para fazer esse tipo de trabalho. Justamente porque eu não tenho medo de chegar na cara do diretor para falar que ele está fazendo merda, pô. E tem que ser assim, é saudável que seja assim. Porque o diretor é uma pessoa como qualquer outra. Talvez tenha um pouco mais de experiência ou talvez não tenha. E aí você precisa apontar o dedo na cara do cara e falar assim, você quer que isso aqui dê certo? Se você quer que isso aqui dê certo, você tá fazendo merda. E já fiz isso várias e várias vezes, não tem nada demais. Muita gente pensa assim, porra, se eu fizer isso com o diretor, o cara vai me mandar demitir. Se um diretor te demite porque você apontou um erro que ele tá cometendo, ele não é um bom diretor. Ele é um imbecil. O diretor ele tem que estar preparado para também ter pessoas falando que ele está fazendo besteira. Obviamente, você não vai chegar na cara do cara e vai falar, seu otário, seu burro, né? Você vai falar assim, cara, eu acredito que isso aqui esteja equivocado por X razões. Você tem embasamento na hora de você fazer um questionamento, obviamente. É saudável que você vá criar um impasse caso de fato tenha todos os dados. Vou reformular porque esse negócio de ter dados é uma merda, né? Ter um embasamento do que você tá falando. Experiência para tá falando. Essas coisas. Esse negócio de ter dados é... Enfim. Então, galera. A empresa, ela precisa ter normalmente esse ecossistema da diretoria, porque precisa ter alguém que vai ser responsável pelos setores. Mas, de novo, não quer dizer que esse cara seja sócio da empresa ou que ele seja intocável. E, honestamente falando, muitas das vezes que eu ascendi em um cargo dentro de uma corporação foi justamente por questionar os meus superiores, entre aspas, superiores no cargo naquele momento, né? Mas são seres humanos como qualquer outro. Então, como eu tenho bons argumentos, eu consigo falar de forma que as pessoas consigam entender de falar, ok, pelo menos eu vou fazer uma reflexão com relação ao que a ponderação que o André está colocando, para entender se está certo ou se está errado. E normalmente as pessoas elas são muito, elas demoram um pouco para poder aceitar que elas estão erradas. E a longo prazo elas começam a entender de fato algumas ponderações que eu faço. E aí o tempo mostra quem tá certo e quem tá errado. Mas pelo lado positivo também, quando eu acerto, eu sou lembrado. Porque o André falou que isso aqui estava errado. E agora a gente tem certeza que isso aqui tá errado. Então isso faz com que tenha uma recorrência no que eu faço. Muitas vezes eu faço consultoria para uma pessoa, daqui a 6 meses ela me chama de novo porque aconteceu exatamente aquilo que eu tinha falado que ia acontecer. E por que eu tô fazendo esse vídeo, né?
porque eu vejo um erro muito grande da maior parte da população do entendimento dessa infraestrutura. Reclamando do CEO, reclamando do diretor XPTO, achando que de fato ele consegue alterar alguma coisa nesse ecossistema. E não consegue. E normalmente as pessoas não têm muito acesso a esses diretores, né? Eu já tive acesso a muitos diretores de empresa e o que sempre me... Eu gosto de ter um entendimento nos primeiros contatos que eu tenho com esses diretores é a que nível de mudança que esse CEO pode ou não exercer dentro da empresa. Que tipo de liberdade que ele tem? Ele é sócio da empresa? Ele tem voz ativa? O conselho respeita as decisões dele ou não? Algumas pessoas podem falar assim, mas o Steve Jobs era CEO da Apple e mandava na... Não é porque o Steve Jobs era CEO da Apple. É porque ele era o maior acionista da Apple. Por isso que ele mandava na porra toda. Ele era CEO e era dono. Ele dissolveu o conselho. Se vocês pegarem os filmes do Steve Jobs, tem um deles aí que mostra essa história. O conselho foi lá e demitiu ele. Quando ele foi demitido, ele montou a Pixar. Depois, ele foi recontratado, entre aspas, para ser um consultor independente do conselho administrativo da Apple, porque a Apple estava quebrando. E justamente quem fez esse movimento de tirar o Jobs foi o próprio diretor, o CEO, que ele tinha colocado na época. O Jobs foi tirado da Apple. Ele montou a Pixar. Montou uma outra empresa que eu não lembro o nome. Depois ele foi recontratado para ser um conselheiro independente da Apple, mas ele já estava fazendo toda uma movimentação de compras das ações. E quando ele voltou de fato para a Apple, ele já era o maior acionista, então ele dissolveu o conselho. E aí ele era o maior acionista e o CEO da empresa. Ele virou o conselho dele mesmo, né? Então, assim, perceba que o entendimento disso vai facilitar um pouco a sua vida para entender quem é que manda. E normalmente eu gosto de falar com as pessoas que mandam, que realmente vão resolver o problema. Porque você ficar enchendo o saco de diretor que não vai resolver porra nenhuma não serve pra nada. Vocês concordam? Se a pessoa tá lá no cargo, mas ela não tem poder pra mudar nada, pra que você vai ficar enchendo o saco dela pra tentar mudar? Ela não vai defender tua causa. Se você tem um diretor que você reclama e as coisas não mudam, provavelmente ele não pode fazer aquela mudança. Ou ele não vai colocar o emprego dele em risco pra te agradar. Entenda isso, seja mais feliz, troca ideia com as pessoas para entender e tenta ser o máximo de compreensivo possível, porque provavelmente aquele cara tá na mesma situação de você como um funcionário. Ele é um funcionário como qualquer outro, mesmo tendo uma fração mínima de ações ali, mas é um funcionário, pode ser demitido e tal. E eu espero que esse conteúdo esteja abrindo um pouco a mente de vocês com relação ao funcionamento de uma empresa. Obviamente que eu estou falando de um tamanho de empresa maior, mas isso vai se refletir também nas pequenas. Se você tiver o conhecimento de como é que funciona a estrutura de uma empresa, você vai cometer menos erros. E aí, se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho ali e manda para seus amigos aí o conteúdo. Eu vou ficando por aqui, valeu, até mais.